pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Célia e hoje eu vou contar pra vocês o que eu achei do livro Uma Voz ao Vento, da autora Francine Rivers. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações e deixa aqui nos comentários, me conta, você já leu algum livro da Francine Rivers? Qual é o seu preferido? Então, no livro Uma Voz ao Vento, da Francine Rivers, nós fomos levados a lugares extremamente interessantes, como Jerusalém, Germânia, Roma e, por fim, a Éfeso. O livro é um livro extremamente forte e cheio de momentos dramáticos. O romance Uma Voz ao Vento ele é centrado na escrava Radassa. Eu vou chamá-la de Radassa. Eu não sei se essa é a pronúncia, não sei se é Hadassa ou se é Radassa. Eu vou chamá-la de Radassa. Então, o romance ele é centrado na Radassa e no aristocrata Marcos. A família da Radassa estava vivendo em Jerusalém 70 anos depois de Cristo. E eles estavam lá no momento em que o templo e a cidade de Jerusalém ela foi destruída. Então, a família da Radassa ela acabou perecendo ali em Jerusalém. Radassa ela foi levada como escrava para a família de um rico comerciante. E Marcos ele é o filho deste rico comerciante. A família do rico comerciante que vivia lá em Roma, ela tratava a Radassa muito bem, ela era tratada muito bem. No entanto, a Radassa ela se tornou escrava pessoal da Júlia Valeriano, que é filha deste rico comerciante e irmã do Marcos. A Júlia Valeriano ela é uma pessoa extremamente difícil de lidar, com uma personalidade muito difícil, muito complicada, muito forte. A Radassa ela acaba sofrendo um pouco com isso, além de viver também com a expectativa, não é, do Marcos, que ele tinha um amor ali por ela. Ele ainda não sabia, mas ele tinha esse amor por ela. Radassa, apesar de viver em Jerusalém, ela era judia, no entanto, ela era cristã. O que hoje a gente pode chamar de um judeu messiânico. Mas o judeu messiânico é um judeu que ele vive as tradições judaicas e ele acredita em Cristo como sendo o Messias, ele acredita em Jesus como sendo o Messias. A Hadassa, ela era cristã, ela não vivia ela não vivia a tradição judaica, ela era cristã 100%. Então, ela tentava mostrar Cristo a todo momento para a família para a família Valeriano, para a família desse rico comerciante. No entanto, eles eram fortemente ligados aos deuses, eles adoravam aos deuses. Apesar de que em alguns momentos a gente sentia que Cristo estava tocando ali no coração de cada um deles. E pelo fato da família ser adoradora de deuses ali em Roma, e Radassa ela ser cristã, e além do mais ela ser ainda escrava, isso dificultava muito o possível relacionamento que poderia ocorrer entre ela e o Marcos. No livro também não conhecemos somente a Radassa, o Marcos e a família Valeriano ali em Roma, nós conhecemos também um grande guerreiro, Atretes, que é um guerreiro germânico. Esse guerreiro germânico ele foi capturado na Germânia para se tornar gladiador e ele acaba se envolvendo ali com a alta sociedade de Roma, sendo ali gladiador, porque ele era muito admirado. Uma das coisas que mais me impressionaram nesse livro foi perceber que a autora ela pesquisou muito bem alguns fatos, como por exemplo a destruição de Jerusalém, o comandante ali da época, eles foram fatos reais, ela colocou os nomes reais daqueles comandantes. Então foi algo assim que eu pesquisei e eu vi que ela havia pesquisado também, e foi muito bom ler algo que a autora ela se tornou uma autora pesquisadora também e colocou fatos reais ali na história. Em alguns momentos essa leitura se tornou muito difícil, muito complicada para mim, principalmente pelas escolhas da Júlia Valeriano. Ela é uma pessoa de personalidade muito difícil e ela faz escolhas muito pesadas na vida dela. E apesar dela ter a Hadassa como sua escrava pessoal e uma conselheira íntima, ela acabava não seguindo os conselhos da Hadassa e acabava sofrendo com as consequências das suas escolhas pesadíssimas. Eu tive até pesadelos lendo esse livro. O ponto mais alto dessa história para mim e mais impressionante é ver que a Hadassa, mesmo tendo sido levada de Jerusalém para Roma como sendo escrava, mesmo sofrendo, mesmo tendo que esconder a princípio a sua identidade cristã, ela não perdeu a sua fé. Mesmo tendo medo, ela não perdeu a sua fé. E a todo momento ela tentava mostrar Cristo para as pessoas, ela tentava ser uma pessoa diferente. Isso era nítido, a Radassa ela não precisava falar que ela era cristã.
todas as pessoas elas ficavam impressionadas com as atitudes que ela tinha, atitudes de pessoas cristãs. E é isso que é o mais importante para um cristão. Eu acredito que você não precisa ser rotulado como cristão porque você disse ser cristão. O importante é você ter atitudes que demonstram que você é uma pessoa diferente. E aí sim, as pessoas vão te perceber como alguém diferente e vão ver que você é cristão. Você é cristão pelas suas atitudes e não porque você diz que é cristão. E é isso que a gente percebe aqui na Radassa. Ela é cristã pelas atitudes dela, apesar do medo, apesar de tudo, apesar de alguns momentos em que ela se sentiu fraca, ela é cristã pelas atitudes dela e não por um rótulo. Então, este é um dos pontos mais fortes e mais importantes para mim da história da Radassa no livro Uma Voz ao Vento. Apesar de toda a narrativa pesada, toda detalhada, ser um livro cheio de momentos detalhados, fortes, escolhas difíceis, a história em si, ela é muito boa. Eu gostei muito desse livro e eu com certeza irei ler os próximos e espero que a editora Verus ela publique o último livro, porque ainda só tem em inglês, eu fui pesquisar, só tem o último livro em inglês e eu quero ler em português, porque é uma narrativa muito detalhada, uma história muito complexa, muito longa, então eu acredito que seja melhor ler em português. O livro em si, ele tem uma boa diagramação, ele tem aquela folha papel pólen, então a leitura não vai forçar a sua visão. Ele contém, deixa eu ver quantas páginas aqui, eu não lembro. Ele contém 492 páginas. Ele tem um glossário aqui, porque durante a leitura são mencionados muitos deuses, muitas coisas assim que você não pode, talvez você não conheça. E aqui ela vem falando detalhadamente o que é cada coisa. E para ler este livro, não é um livro com tantas páginas, eu fiz um cronograma de leitura. Vou mostrar para vocês. Eu fiz um cronograma de leitura para lê-lo em 5 semanas. No entanto, eu li em 10 dias. Eu li em 10 dias esse livro porque eu queria terminar logo. Porque eu estava tendo pesadelos, porque a leitura era muito pesada. E 2, porque apesar de estar tendo pesadelos, era uma leitura muito empolgante. Eu queria saber o que iria acontecer no próximo capítulo. Eu fiz até aqui, olha, marcações em amarelo de capítulo por capítulo e em azul de seção por seção, para eu saber onde que eu estava na história. Então, enfim, gostei demais e super indico para você. Se você já leu algum livro da Francine Rivers, não esquece de deixar aqui no comentário e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!